Senhores vereadores, assessor jurídico Dr. Paulo, secretária Cida, muito bom dia. Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa terceira reunião extraordinária da Câmara Municipal de Virgínia. Ouviremos primeiramente a leitura da ata da sessão anterior pela secretária. Aos 23 dias do mês de novembro de 2020, nesta cidade de Virgínia, no prédio da Câmara Municipal, realizou-se esta sessão ordinária sob a presidência do vereador Anderson Chagas Ribeiro. Não foram registradas ausências. Às 18 horas, o presidente declarou que, sob a proteção de Deus, estava aberta a 20ª reunião ordinária e determinou a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada e assinada pelo presidente e secretário. Para dar início aos trabalhos, foi feita a leitura do expediente, que constou do seguinte: de Carlos Eduardo Costa Negreiros, prefeito municipal, ofício no 1161 de 2020, encaminhando os decretos números 420 a 437 de 2020, exceto os de números 421, 422 e 430, para fins de conhecimento. Já no segundo expediente, foi lido pela secretária o ofício no 1162 do Executivo Municipal, no qual encaminha para apreciação o projeto de lei ordinário número 23 de 2020, que dispõe sobre a alteração da lei número 585 de 2019 e contém outras providências, matéria que foi despachada para estudo às comissões de Constituição e de Finanças. A seguir, o vereador Luiz Alberto Ribeiro apresentou os seguintes requerimentos. Número 57/2020, o vereador que este subscreve no exercício de seu mandato vem requerer ao plenário desta Casa Legislativa para que seja requisitado ao seu prefeito municipal o seguinte: informar qual é a situação funcional do servidor público senhor Isaías de Alcântara, concursado como motorista da Prefeitura Municipal de Virgínia. Justificativo: chegou ao conhecimento do vereador que o citado servidor público está cumprindo seu horário de serviço no pátio do Parque de Exposições José Bernardino Neto, sem desenvolver nenhuma atividade com relação às suas funções. O mesmo vereador solicita informações se procede essa conduta pelo Executivo e, em caso de resposta afirmativa, informar motivo de tal procedimento pela administração municipal. Requerimento número 58, o vereador que subscreve no exercício de seu mandato vem requerer ao plenário desta Casa Legislativa para que seja requisitado ao seu prefeito municipal o seguinte: informar qual é a situação funcional do servidor público senhor Samarone Costa Leite, concursado como oficial administrativo da Prefeitura Municipal de Virgínia. Informar se o citado servidor está cumprindo a carga horária exigida nas suas funções de oficial administrativo. Justificativo: chegou ao conhecimento do vereador que o citado servidor público não está cumprindo seu horário de serviço e não está desenvolvendo nenhuma atividade com relação às suas funções. Portanto, solicita informações sobre sua situação funcional no quadro de servidores públicos da Prefeitura Municipal de Virgínia. Após a leitura, as proposições foram submetidas a votos, cada uma por sua vez, e todas receberam aprovação unânime e foram despachadas ao Executivo para as providências cabíveis. Em continuidade aos trabalhos, teve início a ordem do dia, oportunidade em que o seu presidente anunciou a discussão do projeto de lei número 015, que dispõe sobre as denominações do novo prédio da Prefeitura Municipal de Virgínia, Minas Gerais, e da praça adjacente, ao que o vereador Maurício Varela Mendes, conforme determina o artigo 212 do Regimento Interno desta Casa, pediu vista do projeto, por estar aguardando resposta do Executivo sobre requerimentos que solicitam informações acerca do assunto, procedimento também adotado pelo mesmo vereador com relação ao projeto de número 022 de 2020, que dispõe sobre as denominações de praças da zona urbana do município. Ao adiante, anunciou-se a discussão do projeto de lei ordinário número 17 de 2020, que dispõe
sobre as denominações de ruas da zona urbana do município e contém outras providências. Pelo relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, vereador Marcílio Torres Porto, foi feita a leitura do parecer, no qual se manifestam pela sua aprovação, tal como se apresenta. Colocado em discussão, ninguém se manifestou. Submetidos a votos, projeto e parecer foram aprovados por unanimidade e despachados ao Executivo para fins de sanção e publicação. Por último, o dirigente da sessão anunciou a discussão em primeiro turno do projeto de lei ordinário número 18, que estima receita e despesa do município de Virgínia para o exercício financeiro de 2021. O vereador Antônio José Ribeiro, relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, apresentou ao plenário o parecer, emitido em conjunto com as comissões de Constituição, Legislação, Redação, Educação, Saúde e Serviços Públicos, no qual emitem parecer pela sua aprovação, tal como foi elaborado. Colocado em discussão, fez uso da palavra o vereador Antônio José. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, secretárias Cida e Marília e nossos funcionários públicos aqui presentes hoje, nos prestigiando com suas presenças. Só uma ressalva, senhor presidente, sobre o projeto que está vindo. É uma situação desse projeto que vai dar entrada nesta casa hoje, que é parte do crédito suplementar. Então, a gente faz essas ponderações, porque esse orçamento desse ano já pediu de 20 para 25 e agora está pedindo para 30. Então, são coisas que a administração pública tem que ter um planejamento melhor para não estar acontecendo isso, porque pode ferir a lei de responsabilidade fiscal e, sendo assim, atrapalhar aí a vida dos gestores públicos. De nós aqui, vereadores, enquanto estamos vereadores, a partir de agora eu não estarei mais, mas quem ficará aqui responsável pelas comissões tem que estar atento a isso, porque tem que ser bem planejado para não poder chegar nesse ponto da gente ficar atrelando aí, tendo dificuldades com as leis vigentes que nos punem em certas situações. Então é isso, senhor presidente. Muito obrigado. Sem outras manifestações, o projeto e parecer foram submetidos em discussão no primeiro turno, ao que receber aprovação unânime, sendo despachados para discussão e votação em segundo turno na próxima reunião ordinária a se realizar. Não havendo mais nada a ser tratado e não fazendo uso da palavra os vereadores presentes, o senhor presidente, vereador Anderson Chagas Ribeiro, declarou encerrada esta sessão e convocou a próxima para o dia 7 de dezembro, com o seguinte: primeiro expediente, leitura e aprovação da ata e de correspondências recebidos do Executivo e de diversos. Segundo expediente, apresentação de indicações, requerimentos e projetos. Ordem do dia, discussão e votação dos projetos de lei número 15, 19 e 22 e votação em segundo turno do projeto de lei número 18 de 2020. Levantou-se a sessão e, para constar, foi lavada esta ata que, depois de ser lida e aprovada, será assinada pelo presidente e secretário. Sala das sessões em 23 de novembro de 2020. A ata está em discussão. Está em votação. Aquele que for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. A ata foi aprovada. Para dar início aos trabalhos, ouviremos a leitura do primeiro expediente. É o ofício número 1665, que presta informações. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência e demais vereadores, servimos-nos do presente para informar que nos dias 7 de dezembro e 14 de dezembro, os departamentos municipais funcionarão apenas em expediente interno, com exceção do Departamento Municipal de Saúde e dos demais serviços essenciais. Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, prefeito do município de Virgínia. Em continuidade aos trabalhos, passaremos à ordem do dia, com a discussão e votação do projeto de lei número 23/2020, que dispõe sobre alteração da lei número 585/2019 e contém outras providências. Em atenção ao ofício número 1162 de /2020 do senhor prefeito, no qual solicita sua apreciação em regime de urgência urgentíssima. Portanto, peço ao relator da Comissão de Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas, vereador Antônio José Ribeiro, para fazer a leitura do parecer que foi emitido em conjunto com a Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer emitido em conjunto pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Assunto: Projeto de Lei Ordinária número 023/2020, de 23 de novembro de 2020. Relatório: trata-se do projeto de lei que dispõe sobre a alteração da Lei número 585/2019 e contém outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Parecer: as comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, após a análise do projeto, constataram que está apresentado de forma correta, com observância da boa técnica legislativa. Conforme informações do Departamento de Contabilidade, na execução orçamentária do exercício de 2020, ocorreram situações que dificultaram todo o planejamento previsto, comprometendo a boa gestão contábil e financeira do município. Primeiramente, foi a pandemia ocasionada pelo coronavírus Covid-19, que trouxe impactos imensos ao Departamento de Contabilidade para acompanhar todas as determinações e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Pois o governo federal disponibilizou recursos para os municípios, os quais não estavam previstos no orçamento, e para execução e utilização foi necessário o uso de créditos adicionais suplementares autorizados pela Lei 585/2019. Outro fator citado foi a baixa previsão de receita do Fundeb no exercício de 2018, pois o governo de Minas Gerais reteve recursos dos municípios, principalmente ICMS, IPVA e Fundeb, o que impactou diretamente nas previsões de receitas, tendo em vista que o orçamento de 2020 foi elaborado tendo como base 3 exercícios, 2018, 19 e 20. E dessa forma, a menor arrecadação em 2018 projetou orçamento menor em 2020, de acordo com o relatório encaminhado em anexo à resposta do prefeito. Portanto, de acordo com a comunicação interna da contabilidade, existe a indisponibilidade orçamentária para a cobertura das folhas de pagamento de 13º salário de dezembro de 2020, principalmente com recursos ordinários e Fundeb, o que inviabiliza o pagamento das remunerações do funcionário municipal em sua totalidade. Informa que não há como predizer quais dotações orçamentárias precisarão de reforço, porque tais folhas de pagamento serão fechadas posteriormente, inviabilizando tal previsão. Diante do exposto, constata-se que não foi feito um planejamento dentro da realidade do município, exigência da lei e responsabilidade fiscal, o que se faz necessário para existir o equilíbrio entre a receita e a despesa, conforme determina a Lei Complementar 101/2020. Mas, de acordo com as adversidades ocorridas no exercício de 2020, tornou-se necessário o aumento do crédito suplementar até o limite de 30% da despesa total fixado no orçamento do município, para fazer o pagamento de dezembro e 13º salário dos servidores municipais, justificando assim tal procedimento. Conclusão: posto isto, conclui-se que o projeto de lei em tela é plenamente constitucional e legal, visa o interesse público e preenche as exigências legais. Portanto, as comissões analisadoras emitem o parecer para sua aprovação na forma como foi elaborado. É o parecer. Sala de sessões de 30 de novembro de 2020, Comissão de Constituição, Legislação e Redação, presidente da Comissão Devardim de Marins, membro Joaquim Moreira Neto, relator Marcinho Torres Porto. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, presidente da Comissão Marcinho Torres Porto, membro Antônio Carlos de Almeida e relator Antônio Zé Ribeiro. O parecer está em discussão. Senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, assessor jurídico Dr. Paulo e secretária Cida. As comissões, após pedido de mais informações à contabilidade da Prefeitura, obteve esclarecimentos necessários, assim como os pareceres jurídicos foram unânimes na questão de que o plenário é soberano em decidir favoravelmente ou contrário. A questão da falta de planejamento, infelizmente, há em toda a administração, mas cabe aqui, pelas comissões, pedir e requerer que seja melhor organizada, sendo assim um trabalho digno dos vereadores. Neste caso, os assessores jurídicos deixaram claros que não há impedimento em ser votado, mas em conversa com o Dr. Paulo Vitor agora, e o Dr. Cláudio também na sexta-feira,
foi nos colocado que tais questões poderiam ser, o projeto poderia ter vindo agora ou ter esperado um momento, mas como veio agora, a gente pode ter o tempo menor e lá na frente penalizar as pessoas que estão contando com 13º e pagamento de dezembro. Sabemos que dentro do que foi nos informado, foi um pouco meio que por cima, mas dá para ter uma noção de que se faltar, é melhor a gente votar agora do que lá na frente faltar. E assim foi os meus questionamentos foram várias vezes aqui dentro dessa casa, durante esses quase 16 anos que estou completando nessa casa. E sempre trabalhando diretamente com as comissões e ouvindo de um de outro, mas sempre pensando no bem-estar de todos. Então esse é o meu parecer e eu agradeço aqui a compreensão de todos. O projeto e com a palavra o vereador Luiz Alberto. Senhor presidente, senhores vereadores, bom dia. Mais uma vez venho à tribuna falar do projeto enviado ao senhor prefeito sobre a abertura de crédito suplementar. Senhores vereadores, nós estamos aprovando o orçamento de 2021. Já foi votado na primeira reunião, reunião passada, em primeira votação, e provavelmente será votada favorável na próxima reunião, em segunda votação. Ao aprovar o orçamento, os vereadores estão determinando a forma como deve ser distribuídos os gastos, o dinheiro público, quais os projetos, programas e prioridades. Agora, esse projeto de abertura de crédito suplementar significa mudar a prioridade de gasto do município, aumentando as despesas numa determinada área, geralmente mediante o cancelamento ou redução dos outros projetos. Portanto, com um percentual maior de suplementação, representa a violação do princípio do planejamento. Significa que grande parte do que foi aprovado no orçamento não foi cumprido. Penso que todas as modificações de destinação de recursos deveriam ser debatidas na Câmara, pelos representantes do povo, e não apenas por vontade do prefeito. Isto sim é um modelo extremamente autoritário e atrasado, mas se nós vereadores não enxergarmos assim, ele vai continuar fazendo o que quiser. Portanto, eu me posiciono aqui pela transparência. Governo que não age com transparência não merece confiança. Então, já me declaro contra o projeto de abertura de crédito suplementar na forma que veio, porque ele representa um desrespeito pelo Poder Legislativo. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Não. Projeto e parecer estão em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O projeto foi aprovado por 6 votos favoráveis e 2 contrários. Nada mais havendo que tratar, eu deixo a palavra em aberto para o vereador que queira discursar. Não havendo manifestações, eu declaro encerrada esta terceira reunião extraordinária do ano legislativo 2020 e convoco a próxima para o dia 7 de dezembro. Um bom dia a todos.